que estou à frente do teu caminhar, nada te atormente, eu vou te acompanhar. Antes da chegada, eu te espero lá, preparando o teu lugar. Meu irmão, minha irmã, que bom ao ouvir essa música. Não temas, não tenhamos medo, né? Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de atravessar o mar, as dificuldades, as turbulências. Jesus está conosco. Ele é a própria presença de Deus. Eu sou eu. É muito importante. Coragem. Esse tempo nos chama a isso, a coragem. Vamos ter coragem. Nada nos deve fazer parar. Coragem sempre. Com esse espírito que nós acolhemos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Preparemo-nos para acolher a palavra, o Evangelho. Então vamos ao texto do Evangelho desse dia 6, quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Marcos 6, 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, para a gente entender melhor esse texto de hoje, é preciso contextualizá-lo num ambiente, num universo maior, né? Começando lá do capítulo 6, onde teve a multiplicação dos pães e dos peixes, não é? Passando pelo o capítulo 7º e chegando ao capítulo 8º, bem depois. Nós estamos ainda no capítulo 6. E fala aqui que depois que aconteceu uma multiplicação dos pães,
Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca para o outro lado. Aí é interessante. O outro lado, eles já estavam indo em direção ao universo pagão. Observe que essa multiplicação dos pães, ela aconteceu em ambiente judaico. Quantos pães sobraram? Quantos cestos? Sobraram 12 cestos. Na outra multiplicação que vai ter no capítulo 8 do mesmo Evangelho de Marcos, em outro ambiente, vão sobrar 7 cestos. Por que essa variação? Isso aí é uma compreensão teológica. No ambiente judaico, todo o povo, 12 cestos, mostrando que Jesus é aquele que tem capacidade, né? Mostrou a capacidade dele de saciar todo o povo judeu. 12. O 12 significa o povo judeu. As 12 tribos de Israel. O povo judeu foi formado dessas 12 tribos. Então sobraram 12 cestos. Ou seja, todo o povo foi alimentado. Não mais as autoridades, não mais a religião judaica, nada. Só Jesus agora. Ele é capaz de saciar 12, ou seja, todo o povo. Mas aí que tá. Jesus não quer saciar só um povo, não. Jesus não quer se fechar nessa ideia, nesse princípio nacionalista, né? Somos nós e os outros não. O povo judeu achava que o Messias, quando viesse, era só para beneficiar o povo judeu, para salvar o povo judeu. Seria rei do povo judeu. E Jesus mostra que ele é o Senhor de todos. Ele veio para todos. Por isso que vem aí ele obrigando os discípulos. Isso é engraçado, né? Isso soa um pouco esquisito. Jesus obrigar alguém, obrigar os discípulos a entrarem na barca e irem para o outro lado. Esse obrigar aí nós podemos entender, não no sentido de Jesus ficar bravo e dizer, olha, eu estou mandando e pronto, acabou. Não, esse obrigar aí, ele tem que ser entendido dentro de um contexto, de uma leitura diferente. Obrigar significa todo verdadeiro discípulo de Jesus não pode ficar concentrado só num lugar, seja lugar geográfico ou seja lugar humano. Nós temos falado tanto isso aí, né? Não só eu, mas a própria igreja, o Papa Francisco, né? A igreja em saída. Igreja em saída não é só a igreja que fica andando para cá e para lá, não. Porque às vezes a pessoa fica andando aqui e ali, pregando em diversos lugares, mas prega uma coisa só, prega dentro de um princípio só, não é? Ela continua sendo fechada. É uma evangelização fechada, que não se abre para o novo, não se abre para a diversidade, para as realidades diversas do ser humano. Essa palavra diversidade aí é tão mal compreendida e temida por muita gente, hein? Onde tudo tem que... Muita gente acha estar voltando aí, é terrível. Tudo tem que ser muito coeso em cima de uma direção, de uma mentalidade. E Jesus mostra que ele é plural,
Ele está no meio de todos. Ele veio para todos. Não veio só para o povo de Israel, não. Por isso é que depois que eles passam para o outro lado e vão, percorrem a região de Tiro e Sidônia e vão para Decápole, que é a região das 10 cidades gregas. Então, ali, naquela região, ele de novo multiplica os pães e peixes. E ali sobram 12, ali já sobram 7 cestos cheios. Esse 7 aí significa o quê? Está relacionado aos 70 povos da época. Na época entendia que todo o universo habitado, né, era 70 povos. Hoje, claro que tem outros tantos e tantos, mas na época se entendia 70. Eram 70 só. Então, quando na outra multiplicação, o que está comunicando ali é que Jesus é aquele que não veio só para o povo judeu, mas ele veio para todos. Todos têm direito a se saciarem em Jesus. E aí que muita gente não gosta, né? Todos. Não. Somos nós só. Nós é que vamos ser salvos. Jesus é nosso. Nós temos nossa doutrina. Nada desse negócio aí de universalidade, não. Isso aí é comunista. Não é isso que estão falando por aí? Papa Francisco está sofrendo por isso. Não é? Ser todos irmãos. Que isso? É um absurdo. Ô, gente, numa época dessa, depois de tanto caminho andado na pregação do Evangelho de Jesus, e ter essa volta, essa recaída, tá aí, de criticar, desmantelar, querer criticar, querer prejudicar alguém que prega a união de todos os povos como irmãos. Isso é maçônico, isso é não sei o quê, essas bobagens todas aí, meu Deus. Vamos conhecer mais Jesus, sou eu. Tá? Pois é. Será que os discípulos entenderam bem o significado da multiplicação dos pães? Diz aqui o texto que não entenderam bem. Por isso ficaram com medo, não é? Por isso não sabiam ao certo o grande poder que Jesus tinha. E nessa travessia, remando contra a ventania, gente, olha, essa travessia para o outro lado é difícil mesmo. A igreja hoje passa por crises terríveis. Tem, claro, essas crises aí que nós estamos vendo, precisa de citar, mas tem as crises pastorais mesmo. Tem crise de todo tipo. E o Papa Francisco falava outro dia, né, que as crises são boas, porque elas nos ajudam a crescer, a evoluir, buscar caminhos. Ele não gostou dos conflitos. Conflitos não. Conflito é outra coisa. Conflito é um disputando com o outro. Isso aí não leva a nada. Mas a crise, ela é necessária, né? E Jesus, ele está sempre presente nos momentos de crise, nos momentos de ventania. Então os discípulos ficaram ali com medo, né? Da ventania, da tempestade em alto mar. Jesus estava em oração,
quando ele viu que ele estava passando aperto, ele caminhou sobre as águas. Isso aí é muito interessante. Caminhou sobre as águas e foi ao encontro deles. O mar, na simbologia judaica, significava o lugar do caos, dos maus espíritos. Muitos achavam que aquelas ondas ali eram os maus espíritos. Isso está até no folclore, né? Por que colocava aquelas carrancas, aquelas coisas que era para afugentar os maus espíritos das águas? Os navios tinham algumas coisas para afugentar espíritos. Até mesmo na época dos descobrimentos, né, achavam que enfrentar o oceano, enfrentar o mar era cheio de monstros que afundavam navios, que não sei mais o que, de espíritos maus. Então tinha esse entendimento, né? E portanto, Jesus anda sobre o mar. Andar sobre significa dominar. Não precisamos ter medo de nada em nossas viagens. Não devemos ter medo, gente, de buscar o que é novo. Não devemos ter medo de percorrer situações. Não devemos ter medo do que vem, do que virá no futuro. Não. Por quê? A palavra que é essa: coragem. Eles viram Jesus, já estavam com medo. Olha aí que coisa interessante para a gente pensar e refletir. Já estavam com medo do mar revolto, da ventania. E ficaram também com medo de Jesus, achando que ele fosse um fantasma. Olha, gente, é uma mensagem muito profunda. Por isso que quando a gente pega esses textos do Evangelho, não fica apenas lendo igual papagaio, não, mas fazer uma leitura espiritual disso, deixar isso entrar dentro da gente para refletir, fazer a gente refletir sobre a realidade que a gente passa. Isso é muito importante, né? Porque às vezes, gente, nós passamos sim por dificuldades. As ventanias do mundo são muito grandes. Os perigos, as incertezas. Nós estamos vivendo esse momento agora. Mas, quando a gente tem consciência, tem essa presença viva de Jesus na vida da gente, é muito mais fácil, que a gente tem coragem, a gente tem ousadia, a gente tem força, a gente tem fé. Agora, quando o negócio já está revirando por aí, e a gente ainda acha que Jesus é fantasma, hoje tem muitas correntes cristãs, muito jeito, entre aspas, de ser cristão, que é fantasia pura. Isso não leva ninguém a nada, não. As pessoas às vezes ficam, porque Jesus, que não sei o que, um fanatismo tão grande. Mas aquilo é fogo de palha. Olha, fé é fogo de palha, não adianta nada. E fala bonito, encoraja todo mundo, em nome de Jesus. É porque a ventania não foi pro lado dele, porque se for o vento pro lado dele, acabou. Ele não suporta. Ele fala muito para os outros que Jesus salva, que Jesus tem poder, papapá, tudo teórico. Que ele não está passando por aquilo. Mas quando ele passa, a pessoa passa, se ela tiver Jesus como fantasma, acabou. E aí não falta, né? Essas pregações aí cheias de fantasias,
né? Tem muita fantasia em nome da fé, né? Enquanto fé é algo vital, concreto, viu? Eu tenho que experimentar a minha fé agora. A fé cristã, ela exige, ela obriga, olha aí, ela exige a gente a entrar no barco e navegar. Não é ficar estarrecido porque Jesus multiplicou os pães e ficar ali. Não. Jesus tem que entender que Jesus é aquele que sacia, e não sacia a mim só, ele sacia os outros. E eu, quando sou discípulo, eu tenho que entrar numa barca, e eu tenho que atravessar as dificuldades para mim, para levar também aos outros a paz, a alegria, a força. Não ter medo do tipo de pessoa que vai encontrar. Não ter discriminação, não ter preconceito a nada. Pegar o barco e ir para o outro lado. Ah, mas tem ameaça? Sim. O que mais tem hoje são as ameaças para que a gente não vá para o outro lado. Ir para o outro lado é complicado. Ir para o outro lado é se expor. Ir para o outro lado é caçar confusão com aqueles que gostam da fé de um lado só. Mas é aí que Jesus aparece e diz: coragem, coragem, sou eu, né? E aí quando Jesus entra na barca com eles, o vento para, acalma as tempestades. Não havia compreendido nada ainda a respeito dos pães. Pode ir em frente, gente, vamos em frente. Jesus não quer alimentar só 12, um povo só não. Ele quer alimentar 7, ou seja, todo o povo, os 70 povos, todos ele quer alimentar e ele pode alimentar. Vamos olhar para dentro da nossa realidade agora. Nós, no meio dessa barca, a nossa vida é essa barca e nós estamos em mar revolto, sim. A ventania está muito forte, nós estamos passando agora. Mas e aí? Quem é Jesus para mim? É um fantasma ou é uma realidade viva? Eu sinto a força dele, aquela mesma força diante da morte, dos sofrimentos, essa força do amor, da confiança, a força de um Deus que está presente. Por isso que ele diz: coragem, sou eu. Esse sou eu aí, ele é muito significativo. Eu sou eu. Ou seja, mostra a presença de Deus em Jesus. Quem é Deus? Eu sou aquele que sou. Eu sou. Está lá no Antigo Testamento, né? No Êxodo. Eu sou. Quem é Deus? Eu sou. E quando Jesus diz sou eu, ele diz é o próprio Deus. Deus está presente. Deus está conosco. Não tenhamos medo. E sigamos em frente. Viu? Sigamos em frente. Amém. Apresentemos meus irmãos e irmãs agora, refletindo sobre essas palavras em silêncio, pensando em cada um de nós.
não temas. Geisa, tô pensando na sua mãe agora, viu? Sua mãe com marca-passo, já idosa, com Covid. Um amigo meu mandou uma mensagem dizendo: vamos falar Convida 21. É isso mesmo. Vamos ser ousados e pensar na vida, não na morte. Encoraje sua mãe, se encoraje também. Todos os outros que estejam passando por dificuldades. Isso é comum da vida de quem atravessa, gente. Na vida de quem não fica parado, passa dificuldade sim. A vida é uma travessia perigosa. Todo mundo passa por isso. Por dificuldades nessa travessia. Mas é nesse momento que Jesus está dizendo: coragem, coragem, sou eu. Coragem, Senhor, por todos que atravessam a vida, que têm dificuldades, que têm suas ventanias. Coragem, Senhor, para aqueles ousados também, que não ficam parados num ponto só, que enxergam a vida, que enxergam a fé cristã como um impulso que nos obriga a entrar no barco e sair do mesmismo, da mesma tradição, ir ao encontro daquilo que o povo precisa, de outros povos, de outras realidades, entrar naquela realidade e também multiplicar vida ali. Coragem. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.